Levante a sua mão ao céu e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui para te adorar. O Senhor é o doador da vida. Te louvamos por mais um aninho de vida que a Kailane está completando. Derrama o Espírito Santo sobre ela, porque ela é tua, filha especial. Derrama o teu Espírito sobre a Sebastiana, que é mamãe, que é vovó, que é bisavó. Derrama o Espírito Santo sobre ela e sobre sua família, Pai. Cuide dela. Não desampares a mim nem aos teus filhos na velhice. Que o Senhor cuide da gente neste período da velhice, Pai. Dá-nos saúde, cuide de cada um que aqui está. O Senhor está vendo as mãos levantadas em busca de respostas, em busca de bênçãos. Derrama o Espírito Santo sobre cada pessoa que está pedindo para o Senhor alguma resposta. Seja cura, seja emprego, seja família, seja qual for o problema, qual for a dificuldade, que o Senhor responda derramando o Espírito Santo sobre todos os teus filhos que aqui estão. Abre a nossa mente para o estudo da tua palavra. Dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós queremos estudar com vocês sobre o tudo ou nada. É uma expressão brasileira, tudo ou nada. Mas isso está na Bíblia. Eu quero que você veja o tudo ou nada na Bíblia. Está em João capítulo 15. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 15, vamos ver o verso 1 até o verso 7. Eu sou a videira. Quem que está falando aí? Quem está falando? É Jesus que está falando. Jesus está dizendo, eu sou a videira, verdadeira. E meu pai é o agricultor. O agricultor é aquele que planta. Quem plantou Jesus aqui na terra? O pai. Foi o pai que enviou o filho para viver aqui e para pertencer à família humana para todo sempre. Então, meu pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira, que fui plantada no planeta Terra para pertencer à família humana. Leia o verso 2 agora. Todo ramo que está em mim, que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Essa é uma linguagem muito comum para vocês que vivem aqui nesta região, que sabem plantar. Vivem plantando. Você tem que podar para que produza mais fruto, tá certo? A planta tem que ser podada. E aqui Jesus está dizendo, verso 2, todo ramo que está em mim, você que ama Jesus, você é um ramo da videira verdadeira, que é Jesus. Veja a si mesmo desta forma, eu sou um ramo da videira verdadeira. E aqui diz, verso 2, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Porque o ramo que não dá fruto, para quê? Para que existe? O ramo que não dá fruto serve para alguma coisa? Só para atrapalhar. Só para atrapalhar. Por isso ele é cortado. E o que mais diz aqui? E o que dá fruto, o que Deus faz? Limpa. Limpa para que dê mais fruto. Agora o verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora o verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Estão vendo o conselho de Deus? Conselho de Jesus? Permaneça em mim. O que é permanecer em Jesus? Como é que você permanece em Jesus? Lendo a Bíblia, orando, vindo ao culto, adorar a Deus. Você está permanecendo em Deus. Permaneça em mim. Eu permanecerei em vocês. E agora o verso 4 continua. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se o ramo não estiver ligado na videira, não vai produzir nada. Então você e eu temos que estar ligados à videira verdadeira para produzir
bons frutos. Que bons frutos vão aparecer na sua vida se você estiver ligado à videira verdadeira, que é Jesus. Bons frutos de bondade, de caridade, de partilhar o que você tem com os outros. Esta região aqui, que chove pouco, tem muita carência de quê? De água. Você tem água? Partilhe. Partilhe. Divida com os outros. Quem dá água? Quem dá a água? Deus. O ar é Deus que dá, a água é Deus que dá. Então nós deveremos partilhar. Quem permanece em mim, dá bom fruto. Quando você diz, olha aqui, você precisa, eu divido com você. Vamos repartir. Vamos nos unir. Isso é um bom fruto. Então, queridos, aqui está dizendo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Verso 4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Por que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo? Por que eu e você não podemos produzir frutos por nós mesmos? Porque nós somos pecadores, somos egoístas. Nós somos muito egoístas. É só ligado à videira verdadeira, é só ligado a Jesus que a gente aprende a repartir, a dividir. Até as criancinhas, desde criança, os recém-nascidos, se eles têm alguma coisa na mão e você quer pegar, ou se ele tem um brinquedo e você pede para ele dividir, o que ele diz? Não, desde novinho. Então, queridos, nós temos que aprender a dividir, repartir, porque nós estamos ligados a quem? A Jesus. Jesus repartiu tudo o que tinha. Ele deixou o céu e veio à terra para morrer por você. Ele deu tudo o que ele tinha. O Pai Celestial deu tudo o que tinha, que era o Filho unigênito, único da espécie. Por isso diz aqui o verso 5 agora. Eu sou a videira, vós sois o quê? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu disse que a Bíblia tem a lei do tudo ou nada. Aqui está. Sem mim nada podeis fazer. Essa é a lei do tudo ou nada. Com Cristo, tudo. Sem Cristo, nada. Tudo que você faz sem Cristo está contaminado pelo egoísmo, vontade de aparecer, vontade de esnobar, vontade de parecer aquilo que não é. Nós, seres humanos, egoístas, pecadores como somos, nós gostamos de aparecer. Fazer igual a galinha, né? A galinha, quando bota um ovo, o que ela faz? Para que todo mundo saiba que ela botou um ovo. Quando você pratica uma boa ação, com a sua mão direita, você não precisa falar para ninguém. Deus, o Pai, viu. Quando você deu um prato de comida, quando você ajudou uma pessoa, você não precisa sair contando para todo mundo, porque Deus viu. E o Deus que vem em segredo, Ele recompensará você. Entende? Ele recompensa você. Porque quem está ligado a Jesus vai produzir bons frutos. Aqui diz, mas sem mim nada podeis fazer. E qualquer coisa que você fizer sem Jesus está contaminado pelo egoísmo. E agora, o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Quem não é de Jesus vai ser lançado fora. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Quem não permanece em Cristo será lançado fora e vai ser o quê? A Leila falou para mim hoje, não fala nada do fogo, tá? Porque o sermão de sábado passado, eu falei do caminho estreito e do caminho largo. E que o caminho largo vai pegar fogo. Então ela falou, então hoje não fala nada do fogo. Eu falei, lógico que eu não vou falar do fogo. Ué, mas de repente aqui apareceu um verso aqui. Sem querer apareceu um verso aqui, olha. O verso 6. Se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Faz de conta que eu não li esse verso, tá? Agora vai para o verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Tudo ou nada. Se você estiver em Cristo, tudo o que você pedir será feito. Se você estiver sem Cristo, nada será feito. É tudo ou nada. É pegar ou largar. Eu fico feliz porque aqui, ao construir este templo, ao construir esse centro comunitário Vida, é como se uma arca estivesse sendo construída. E alguns que estão participando na construção desta arca estão dentro dela. Eu louvo a Deus por isso. Não é? Temos ali o Betinho, ele está ajudando a construir a arca, está dentro dela. Porque já pensou construir a arca e ficar fora? Lembro da história de Noé? Tanta gente ajudou ele a construir a arca durante 120 anos construindo, e na hora em que era para entrar na arca, eles não entraram, ficaram fora, e o dilúvio levou a todos. O Olivan está ajudando a construir, está dentro dela. Queridos, isso aqui é para salvar, isso aqui é para ajudar pessoas, isso aqui é para levar pessoas para o céu. E aqui em João capítulo 15, que nós estamos lendo com vocês, volte para João capítulo 15, vamos ver então aqui o verso 7. Verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, a outra tradução minha diz, pedireis tudo. Essa aqui não fala tudo, mas no original tem o tudo. Pedireis tudo o que quiserdes. Mas dá a entender que é o tudo, não é? Embora a palavra tudo não esteja aí, mas está no original. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como é que você se torna discípulo de Jesus? Produzindo frutos. E como é que você produz frutos? Porque você está ligado na videira verdadeira. Olha assim, olha que coisa linda. Agora o capítulo 15, verso 9. Como o Pai me amou, leia comigo, também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Como é que eu posso permanecer no amor de Deus, no amor de Jesus? Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Meu querido irmão, permanecer no amor de Deus, guardando os seus mandamentos. O céu é real, Deus é real, Jesus existiu e existe. Jesus é um personagem histórico que pertence à Bíblia e pertence à história da família humana. Dividiu a história humana em duas partes, antes de Cristo, depois de Cristo. Todo mundo que tem sua escritura, seus documentos, lá está, ano de 2025, depois de Cristo. Jesus dividiu a história humana, antes e depois de Cristo. Jesus Cristo é real, o céu é real, ele subiu para o céu e ele vai voltar para nos buscar. Tudo isso é real, você tem que acreditar. Você permanece ligado a Jesus Cristo porque ele é vida. Você não pode pensar no céu, não pode pensar em Jesus como se fosse uma coisa imaginária, porque é coisa real. Estava um pastor conversando com um artista de cinema e ele perguntou, como é que vocês, os artistas de cinema, dos filmes, vocês falam de coisas imaginárias que não existem e convencem todo mundo? Ele disse, é simples, nós falamos de coisas imaginárias como se fossem reais, e com muito entusiasmo, e convencemos as pessoas. E vocês, cristãos, falam de coisas reais, como o céu,
mas sem entusiasmo. Então as pessoas não acreditam. Nós falamos de coisas imaginárias como se fossem reais e convencemos as pessoas. Vocês falam de coisas reais como se fossem imaginárias e não convencem ninguém. Nós temos que ter entusiasmo quando falamos de quê? De Jesus. Porque é uma pessoa que você ama, que você é apaixonada por ele. E os seus olhos precisam brilhar quando você fala de Jesus. Você precisa ser entusiasmado quando fala do céu, porque o céu é tudo o que nós queremos, é tudo o que nós esperamos, é o céu. A qualquer preço, a qualquer custo, eu quero o céu. Não estamos planejando viver a vida toda aqui na terra, não. Nós queremos algo melhor, maior, puro. Chama-se novo céu e nova terra. Queridos, o céu é real para você? Jesus diz: quem está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. O segredo para que o céu seja real, você tem que permanecer em Cristo Jesus. De manhã e à noite, durante o dia, sua mente está focada em Jesus Cristo. Aqui diz em João capítulo 14 agora. Você estava no capítulo 15? Volta para o capítulo 14 de João, uma página antes, e vamos ver então o verso 16 e 17. Para que Jesus Cristo seja real na sua vida, ele tem que viver dentro de você, viver na sua mente. E Deus criou uma estratégia, Deus criou um jeito de Jesus habitar dentro de você. Qual é essa estratégia que Deus proveu? Deus colocou à sua disposição para que Jesus habite dentro de você, na sua mente. Aqui diz, olha, capítulo 14, verso 16. Leia comigo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco quando? Para sempre. Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que ele habite em você para sempre. Como é que Jesus habita em você? Pelo Espírito Santo. Ele faz morada em você, através do Espírito Santo. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita em você. E é Jesus habitando em você através do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo imprime em você, na sua mente, a mente de Jesus. Você se torna um reflexo de Jesus. Você já viu que a lua não tem luz própria. A lua não tem luz própria. A lua pode estar brilhando no céu à noite, mas não é luz dela. É um reflexo de quem? Do sol. Ela só reflete a luz do sol. Não tem luz própria. O cristão também não tem luz própria. Se ele pratica boas obras, se ele é bondoso, se ele é caridoso, se ele é honesto, é porque ele está refletindo a luz que vem de Jesus Cristo. Jesus é o sol da justiça. Ele tem luz própria. E você reflete a luz que vem de Jesus, porque você está ligado à videira. Jesus é a videira, o ramo está ligado na videira, recebe a seiva através do Espírito Santo, a seiva da videira, da parreira, está vindo até você, e você produz frutos de amor, de bondade, de caridade, de misericórdia. Então você está refletindo o caráter de Jesus, a luz que vem de Jesus. A luz é de Jesus. Agora, se você não tem comunhão direta com Jesus, se você não permanece em Jesus, você não tem nem luz própria, você é trevas. Você se torna trevas. Você vai refletir a escuridão que vem de Satanás. De Satanás vem mentira, vem vingança. Ah, é? Ele me fez isso? Eu vou pagar com a mesma moeda. Isso é o diabo falando. Pagar com a mesma moeda vem de quem? Satanás. Bateu, levou. Jesus não ensinou isso, bateu, levou. Ele disse, se te ferirem na face direita, oferece também a esquerda.
Não é bateu, levou. Ore pelos seus inimigos. Veja o que Jesus ensina. É o contrário. O reino das trevas, e muitos refletem só a escuridão do reino das trevas, de Satanás. Porque ou nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, ou nós pertencemos ao reino das trevas. Se nós pertencemos ao reino das trevas, nós vamos ser como todo mundo é. Mentir, roubar, enganar, trapacear, tirar vantagem dos outros. Vamos fazer o que todo mundo faz. Mas se você tem comunicação, tem conexão com Jesus Cristo, você recebe de Jesus Cristo a mente dele. O Espírito Santo habita em você e você é bondoso, porque reflete a bondade de Jesus. Misericordioso, honesto. Honesto, as pessoas erram. Erram quando você vai fazer compra, elas erram. Às vezes erram a mais, viu? Mas às vezes erram a menos. Esses dias era simplesmente R$1.000 de diferença. A pessoa disse, era 4.000 e pouco, a pessoa falou 3.000. Eu perguntei para ela, você está dando um desconto grande assim? Ela falou, por quê? Porque é 4.500, você está pedindo 3.500? Ah, desculpe. Desculpe não. Você estava dando um desconto muito grande, eu fiquei desconfiado, né? Queridos, e se eu ficasse quietinho e ficasse com o dinheiro da pessoa? Eu estaria refletindo as trevas de Satanás. Mas como eu tenho ligação com Jesus Cristo, eu não vou deixar a pessoa levar o prejuízo. É melhor você levar o prejuízo do que dar prejuízo para alguém. Sabia? É melhor você levar o prejuízo do que fazer a pessoa ter o prejuízo. Você tem que ser verdadeiro, honesto, caridoso, bondoso. Mas isso não é nosso. Isso é de quem? De Jesus. Você só reflete o caráter de Jesus. Como a lua reflete a luz do sol, você reflete o caráter de Jesus, porque você está ligado na videira verdadeira. A videira verdadeira. Meu querido irmão, permanecer em Cristo, Jesus tinha conexão vital com o Pai através do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava em Jesus. Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele vivia como homem na terra, não vivia como Deus. Ele vivia na dependência do Pai, ele vivia sob a direção do Espírito Santo, sendo Deus, não usava os poderes divinos dele, mas vivia sendo guiado pelo Espírito Santo, mantendo conexão vital e permanente com o Pai e com o Espírito Santo. Agora, eu e você não somos deuses. E nós precisamos, muito mais do que Jesus, dessa conexão com o Pai Celestial. Conexão com o Deus Celestial. Para sermos guiados pelo Espírito Santo. Você não pode dar aos outros aquilo que você não possui. Primeiro eu tenho que ter conexão com Jesus para conduzir pessoas a Jesus. Você não pode responder a pergunta, que farei para ter vida eterna? Se você estiver perdido. Se você estiver perdido, você não consegue responder a pergunta, que farei para ter a vida eterna? Você tem que ter a vida eterna para contar para as pessoas, a vida eterna é conhecer Jesus. A vida eterna é ter o Filho de Deus. Ter o Filho de Deus é ter a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus Cristo falava com autoridade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, veja o verso 28 e 29. Existia uma diferença entre os sermões de Jesus e os sermões dos sacerdotes. Era uma diferença muito grande. Veja a razão por que os sermões de Jesus eram diferentes. Mateus capítulo 7, o verso 28 e 29. Os desbravadores estão participando de uma gincana, de um concurso chamado de Bonde Bíblia. Então, eles estão praticando, porque o Isaías diz aqui, Tiago capítulo 2, e a pessoa, quem achar primeiro, ganha, não é? Aí Mateus capítulo 1, quem achar primeiro, ganha. E Gênesis capítulo 1. Então, eles vão ficando bons de Bíblia,
porque eles vão achando rápido. Eles praticam isso em casa. Vocês podem perceber que as crianças em casa já estão praticando isso aí, porque nós temos que ficar bons de Bíblia. Em Mateus capítulo 7, leia agora o verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram hipócritas. Eles não tinham conexão com Deus. E as palavras deles eram palavras vazias, os escribas, os doutores da lei. Mas Jesus era diferente, porque ele falava com autoridade. E por que Jesus falava com autoridade? Porque ele tinha conexão com o Pai. Porque ele era possuído pelo Espírito Santo. Ser possuído pelo Espírito Santo dá para você autoridade naquilo que você fala. A sua mente é possuída pelo Espírito Santo. Deus usa a sua voz, a sua boca, para proferir coisas maravilhosas. Jesus Cristo tinha autoridade porque tinha conexão permanente com o Pai. Jesus nunca disse isso. Esforcem-se para fazer resplandecer a sua luz. Jesus nunca falou isso. Jesus somente falou assim: brilhe, resplandeça. Você não se esforça para brilhar. A lua não se esforça para brilhar. Ela só reflete. Você não se esforça para brilhar. Você só reflete a luz que vem de Jesus. Se você não tem conexão com Jesus, se você levanta de manhã e não tem tempo para orar e tempo para estudar a Bíblia, por mais que você se esforce para brilhar, não vai brilhar. Porque brilhar por Jesus é somente refletir a comunhão que você tem com Jesus. É um reflexo. Então Jesus não diz, se esforce para fazer brilhar a luz. Não. Resplandeça. Porque se você tem conexão comigo, você vai resplandecer. Assim como a lua resplandece, você também vai brilhar. Jesus também não diz, se esforcem para produzir bons frutos. Jesus não fala isso. O que ele diz é que se você estiver ligado nele, você vai produzir fruto. Então a sua preocupação é produzir fruto ou a sua preocupação maior tem que ser estar ligado a Jesus? Qual deve ser a sua maior preocupação? Estar ligado a Jesus. Não adianta você se preocupar com os frutos, porque os frutos nascem naturalmente. Você não vai encontrar um pé de laranja, um pé de manga, gemendo e fazendo força para produzir fruto. Não. É natural. E quando você tem conexão com Jesus, quando você levanta com Jesus, anda com Jesus, orando todo o tempo, é natural você o quê? Amar as pessoas, perdoar aqueles que te ofendem, repartir aquilo que você tem com os outros. É natural, porque você tem comunhão com a fonte do amor, a fonte da vida. Você reflete o caráter de Jesus Cristo. Meu querido irmão, Laodiceia, na Bíblia, é a última igreja do Apocalipse. São 7 igrejas no Apocalipse. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 2. Aqui você vai encontrar 7 igrejas. A história do cristianismo em 7 igrejas. Vejam aí a primeira. A primeira igreja, qual é? Capítulo 2, em cima está escrito o quê? Carta à igreja em Éfeso. E mais embaixo, lá no verso 8, carta à igreja de Esmirna. E depois no verso 12, carta para a igreja de Pérgamo. E depois no verso 18, carta para a igreja de Tiatira. E lá no capítulo 3, lá embaixo, carta para a igreja de Sardes. E depois no capítulo 3, verso 7, carta para a igreja em Filadélfia. E agora no verso 14, carta para a igreja em Laodiceia. Quantas igrejas? 7. Qual é a última? Laodiceia. Não tem outra. Nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela que dura até Jesus voltar. Não tem outra. Não tem a 8ª, a 9ª. São só 7 fases do cristianismo. 7 capítulos da história do cristianismo.
E o último capítulo chama-se Laodiceia. Nós estamos vivendo, nós vamos ficar até a volta de Jesus. Só que a Bíblia descreve o período de Laodiceia de uma forma muito ruim. Não tem elogios aqui não. Você vai encontrar elogios na carta de Filadélfia. Quando você lê a carta de Filadélfia, encontra muitos elogios. Mas quando você lê a carta de Laodiceia, não tem elogio, tem reprovação. Porque o cristianismo, nesse tempo em que você e eu estamos vivendo, é um cristianismo morno. Quem gosta de beber água morna? Ninguém, né? Porque água morna produz náusea. Água morna produz náusea. Ninguém gosta de água morna. Agora, queridos, o cristão morno, será que agrada a Deus? Hein? A Bíblia diz aqui na carta de Laodiceia que o cristão morno produz náusea em Deus. Náusea em Deus. Veja aí o capítulo 3. Capítulo 3, o verso 15. Capítulo 3, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Deu para entender o recado de Deus? Se você fosse quente. Quente é aquele batizado pelo Espírito Santo. E frio? Frio é o ateu, é o pagão, que não conhece Deus, é o frio. Deus está dizendo, antes você fosse quente ou frio. Mas você não é quente nem frio. Você é o quê? Você é o quê? Verso 16. Verso 16. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. O que Deus vai fazer? Vomitar da boca os mornos. Morno é aquele que não entra com os dois pés na igreja, fica com o pé do lado de fora, porque ele quer ficar com um pé no mundo, outro pé na igreja. Ele não quer andar no caminho estreito, mas também não quer andar no caminho largo. Ele fica ali como se desse para andar nos dois, um pé no estreito, um pé no largo. Não dá, companheiro, não dá. Não dá desse jeito. Como é que você vai andar desse jeito? Porque o caminho estreito vai subindo, o caminho largo vai descendo. Como é que você vai ficar com um pé num, um pé no outro? Porque um vai descendo, o outro vai subindo. Não tem como. Ou você é de Jesus, ou você é de Satanás. Não tem três senhores. São dois caminhos e dois senhores. O Senhor Jesus Cristo e o outro que eu não chamo de Senhor, que é Satanás. Quando eu estou escrevendo e a palavra é Satanás, eu não uso letra maiúscula. O S de Satanás, eu não uso letra maiúscula, eu uso letra minúscula. Ele não merece letra maiúscula, porque ele não é Senhor. Mas ele quer ser Senhor. E tem muita gente que segue como se ele fosse. Meus queridos, nós não podemos andar com o pé na igreja, outro pé no mundo. Esse é o problema da igreja de Laodiceia. O mundo hoje está no último período do cristianismo. O cristianismo, que vai durar até Jesus voltar, é esse período chamado Laodiceia. Laodiceia quer dizer povo do juízo. É o povo que vai encontrar Jesus. Só que uns vão encontrar Jesus alegres, felizes, porque amam Jesus, e outros vão encontrar Jesus desesperados, pedindo que as montanhas caiam sobre eles, escondam, porque eles não conseguem contemplar Jesus nas nuvens do céu, porque não amam Jesus. Então, queridos, veja aí no capítulo 3 de Apocalipse. Leia comigo agora o verso 17. O verso 16 diz que Deus vai o quê? Vomitar os mornos. O morno é o cristão mais ou menos. Você já encontrou o cristão mais ou menos? Como é que está você? Mais ou menos. Como é que está a sua fé? Mais ou menos. Mais ou menos é quente ou é frio? Hein? Morno. E o morno vai ser levado para o céu ou vai ser vomitado? Vai ser vomitado. Então, meu querido, você tem que decidir. Ou você é mais ou você é menos. Se alguém perguntar, como é que você está? Bem, graças a Deus. As coisas podem não estarem indo bem,
Mas em nome de Jesus, você diz o quê? Estou bem. Deus está comigo. Mais ou menos, não. Na matemática, alguém aqui sabe? Mais e menos dá o quê? Hein? Mais e menos dá menos. Negativo. Mais e menos dá menos. Então, você tem que ser de Jesus ou você vai ser do outro Senhor. Não, mas eu estou em cima do muro. Não existe muro. Existe sim, porque eu nem sou do lado de Jesus e nem do lado de Satanás. Eu estou em cima do muro. O muro é de Satanás. O muro é de Satanás. Quem estiver em cima do muro já pertence a quem? Ao inimigo de Deus. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Nós temos que decidir. E se você está aqui é porque você tem tomado uma decisão de não ser morno. O que os mornos falam? Os mornos se acham salvos. Mas se estão salvos? Não, porque tem um pé na igreja, um pé no mundo. Veja aqui, como é que o morno age? Veja comigo o verso 17. Como é que o morno fala? Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és o quê? Infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. O morno sabe da condição dele? Não sabe. Ele se acha rico, feliz, e Deus está falando, você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. O morno não tem condição de conhecer o seu estado, porque ele está longe de Jesus. Veja onde está Jesus na vida do morno. Capítulo 3, verso 20 agora. Onde está Jesus na vida do morno? Capítulo 3, verso 20. Leia comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Quem está batendo a porta é Jesus. Quem está batendo a porta? Está dentro ou fora? Hein? Como é que estão os cristãos de Laodiceia? Com Jesus dentro do lar deles ou Jesus está do lado de fora? Fora, por isso são mornos. Estão percebendo? Como é triste este cenário aqui? O cenário de Laodiceia, dos mornos com um pé na igreja, outro pé no mundo. Os cristãos mais ou menos. Queridos, nós temos que tomar uma atitude diferente. Nós temos que deixar Jesus entrar. Diz aí o verso 20, olha. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deixe Jesus entrar. Ah, mas se Jesus entrar e vai tirar isso da minha casa, vai tirar aquilo. Deixa tirar. Você quer morrer com o pecado? Deixe Jesus tirar o pecado da sua casa, da sua vida. Ele vai limpar a sua vida? Vai limpar. Ele limpa, ele purifica, ele santifica você. Mas deixe Jesus entrar. Não deixe Jesus do lado de fora. Os cristãos neste templo de Laodiceia estão deixando Jesus do lado de fora. Dizem que são cristãos, mas não são. Dizem que são ricos, mas não são. Queridos, meu apelo hoje é: deixe Jesus entrar. Abra a porta. Deixe ele entrar. Ele vai almoçar com você, vai tomar uma refeição com você. Vocês vão ser amigos, porque comer juntos é um sinal de amizade íntima. Comer junto com Jesus Cristo. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte do programa da sua vida, do seu lar. Ele quer começar o dia com você de manhã, no culto, quando você ora, quando você lê a Bíblia. Você está começando com Jesus. Quando você vai dormir, você não vai dormir sem Deus. Você ora a Deus. Chama a esposa, chama os filhos, orem, leiam um trecho da palavra de Deus, façam um culto e durmam com Jesus Cristo, levantem com Jesus Cristo, deixe Jesus Cristo fazer parte da sua vida. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E se você não abrir?
Não entro. Não vou forçar. Jesus não força. Mas você ama Jesus. Você está abrindo a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração, manifestando-se com a sua mão nesse momento. Você levantando a sua mão, você está dizendo: eu estou abrindo a porta do meu coração para Jesus Cristo. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, eis que Jesus Cristo está à porta e bate, pedindo para entrar. Nós estamos abrindo a porta do nosso coração, da nossa vida, do nosso lar. Venha, Jesus, entre, viva conosco através do Espírito Santo. Purifica-nos, tire tudo que tiver que ser tirado, tudo que for mal, tudo que for pecaminoso, que o Senhor remova da nossa vida, que o Senhor nos dê da tua santidade, da tua benção. Ouve a nossa oração, registra no céu as mãos levantadas em busca da tua graça, pois é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Que a graça de Jesus esteja com você. Amém?